As inovações tecnológicas implementadas pelo setor bancário não só transferem poder aos clientes, como impulsionam a inovação no país. Além da melhora na experiência do usuário, que hoje faz transferências com facilidade via Pix, há também perspectivas de melhor escolha de produtos com o Open Finance. E nada disso seria possível sem investimentos capazes de proporcionar experiências mais humanas, mais personalizadas e cada vez mais seguras. É o que mostra o primeiro volume da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, realizada anualmente pela Deloitte. Para falar como serão distribuídos os investimentos e as tendências mapeadas em 2025, nós recebemos hoje, aqui no estúdio, a Carolina Sansão, diretora de Inovação em Tecnologia Bancária e Segurança Cibernética da Febraban. Bem-vinda, Carolina, obrigada pela presença. Olá, obrigada pelo convite, Mona. E também o Rodrigo Molinari, diretor responsável pela pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, diretor do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, veio de Brasília. Obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Carol, Sérgio. E, é claro, o Sérgio Biagini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil, que conduz essa pesquisa para a Febraban. Sejam todos muito bem-vindos. Sérgio, você também aqui com a gente, Mona, mais um prazer estar aqui ano. com vocês. Bom dia, Carol, bom dia, Molinari, prazer estar com vocês aqui de novo. E eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a conhecer os resultados da 34ª edição desta tradicional pesquisa. Molinari, vou começar com você, claro. Como as tendências mapeadas e os recursos crescentes dos bancos movimentam todo o ecossistema da tecnologia e da inovação do país? A gente já tem um patamar do tamanho de investimento dos bancos para 2025? E se sim, quais benefícios esperar para o cliente? O que é legal nessa pesquisa é que a gente consegue acompanhar a história, a evolução desse investimento em tecnologia do sistema bancário, né? E a gente vê a consistência desses investimentos. Se a gente olhar os últimos 5 anos, a gente teve um crescimento de quase 60%, 58% nesses investimentos. Ano passado a gente chegou a bater 42 bilhões de investimento em tecnologia bancária e a projeção para 2025 é crescer mais 13%, a gente chegar a quase 50 bi, 47,8. Então mostra assim, primeiro, o sistema bancário, né, esse negócio bancário é o que mais investe em tecnologia no país, é o setor que mais investe, e ele acaba mexendo com o mercado inteiro. Tudo isso vai refletir, no fim das contas, né, numa melhor experiência. A fase 2 da pesquisa, ela aborda mais isso que essa primeira fase, mas que é a consequência desses investimentos no transacional, né, como o cliente utiliza isso, mas cada vez a gente tem serviços mais digitais, cada vez mais seguro, mais flexível. O reflexo disso é um atendimento cada vez melhor, onde o cliente quiser, porque cada vez os canais estão mais amplos, né? A oferta cada vez é mais ampla de canais. E por falar em inovação, a aplicação da inteligência artificial nos negócios e operações do setor, um dos destaques da pesquisa revela o aumento da demanda por experiências personalizadas, tema que está revolucionando o mercado financeiro e transformando a interação entre bancos e clientes. Carol, como é que está a percepção do usuário, do cliente, em relação ao uso da inteligência artificial no atendimento? Você tem algum exemplo prático para dar? A inteligência artificial vem se aprimorando. A tecnologia está disponível para todos. Então, o que os bancos têm feito? Eles têm utilizado desta tecnologia para trazer cada vez mais um atendimento humanizado aos clientes. Por exemplo, muitas vezes você nem sabe se você está conversando durante um atendimento com um humano ou com a própria inteligência artificial. Então, chegamos ao ponto de conseguir passar o resultado, atingir o resultado, que é você atender o cliente na dúvida dele, e muitas vezes por trás a gente não sabe se está falando com uma máquina ou inclusive com um humano ali interagindo e respondendo. E a inteligência artificial, principalmente a generativa que tem sido explorada pelos bancos, ela permite essa personalização, ela permite essa humanização da tecnologia dentro desses atendimentos. Então é uma tecnologia que a gente já utiliza, mas ainda há espaços para se aprimorar, para melhorar e trazer cada vez mais esse atendimento humanizado ao cliente. Bom, eu imagino que ao longo aqui da entrevista a gente vai citar outros exemplos de personalização, né, de como realmente o foco está no cliente cada vez mais customizado, ele encontrando
o que ele imagina e o que ele não imagina. Agora eu já pergunto aqui para você, Sérgio, e no back-office, né, quais os ganhos do uso de tecnologias disruptivas, né, como a inteligência artificial? A pesquisa traz algum indicador? A gente tem outros exemplos? Traz, sim. Acho que a gente traz muito número, né, na pesquisa, uma série de dados super interessantes, né? Olhando especificamente a questão do back-office, Mona, acho que o mote de eficiência tem sido uma alavanca importante quando a gente fala aplicação de inteligência artificial, quando a gente fala da aplicação e o uso e escalar de GenAI. Então, sempre a gente começa pelo mundo da eficiência e depois você vai transbordando isso para o mundo da experiência do cliente, por exemplo, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, quando os bancos eles enxergam os benefícios, né, na aplicação da inteligência artificial, principalmente eficiência em processos de back-office, pelo menos mais de 70% dos bancos identificam que isso é relevante, é importante, tem benefício ali percebido, né? Na parte de mitigação de riscos, de identificação de fraude, também ali você vê uma aplicação super forte e o benefício bastante percebido pelos bancos. Aqui em complemento ao Sérgio, o que é importante a gente explicar? Existe aquela questão de você utilizar a tecnologia para trazer produtos e serviços aos clientes, então, como você perguntou do atendimento, a personalização de algum serviço específico e etc. Mas existe principalmente a tecnologia por trás nos bancos, que é essa parte do back-office. Então, os bancos, a tecnologia está disponível, então os bancos têm a oportunidade de trabalhar nessas duas verticais, não só em proporcionar isso aos clientes, essa entrega de valor, como trabalhar a tecnologia por trás, que é otimizando seus processos, essa questão da eficiência que o Sérgio colocou, como que eu trabalho com o meu back-office trazendo eficiência para os meus serviços que estão por trás das cortinas. Então essa questão é importante saber que a tecnologia está em todos os lugares. Acho que é importante, quando a gente abre a pesquisa, né, esse volume 1, Mona, a gente não começa a falar de tecnologia, a gente começa a falar de negócio. E a primeira pergunta, quando a gente faz entrevistas com os executivos, esse ano a gente entrevistou mais de 30 executivos para fazer o volume 1, construir o volume 1, uma participação super forte de executivos de TI do mercado. A primeira pergunta é, como você vai diferenciar o seu negócio, né? Quais são as estratégias de diferenciação do negócio? A primeira resposta que vem é inovação tecnológica. Então, a tecnologia realmente permeando, né, a inovação tecnológica na veia da indústria como um vetor importante da transformação. E aí, quando a gente olha a questão da tecnologia, da inteligência artificial especificamente, ela é uma capacidade, né, Molinari? Ela é uma capacidade cross, e ela não é só do front, não é só do back, ela é uma capacidade cross-functional, que a gente fala no termo de consultoria, que ela tem que ser aplicada por toda a companhia, né? E eu acho que exemplificando na prática o que isso representa lá para o cliente final, a gente pode pegar, por exemplo, o processo do Pix, que ele nós já tínhamos um processo de transferência entre bancos, enfim, muito moderno, se comparado com o resto do mundo, mas a gente lançou o Pix há uns anos atrás. Naquela transação que para o cliente é instantânea, por trás, o que é executado lá é um monte de operações, seja ela de segurança, seja ela de crédito, seja ela de integração entre bancos, que é exatamente esse back-office que a gente está falando, com muito uso de tecnologia, seja inteligência artificial ou não, mas para o cliente é transparente. O que ele tem é aquela experiência ótima de ele a qualquer momento do dia, da madrugada, fazer algo que parece instantâneo, mas por trás está acontecendo um monte de coisa para dar segurança e assertividade naquela transação. Bom, e esse cenário de disrupção gerado pela inteligência artificial generativa, a GenAI, também levará os bancos a fazerem aportes significativos em soluções que melhorem a experiência de trabalho dos profissionais. A estimativa é que invistam 1,4 bilhão neste ano. Também é esperado um aumento de 15% nos postos de trabalho de área de TI em 2025. Com a escassez de profissionais que a gente vive falando aqui, como lidar, né, com esses dados e como formar mão de obra com pensamento crítico? Eu gostaria de ouvir todos vocês, porque é um desafio tanto, é um tema que a gente sempre traz, a falta de profissionais, não só no mercado brasileiro, mas no exterior. Então a disputa é global, né? Quem quer começar? Posso começar. É importante a gente responder, e essa pergunta, em tudo quanto é palestra, seminário que a gente vai, acabamos respondendo.
A inteligência artificial vai tomar o emprego de muita gente, as tecnologias, o que isso vai acontecer? E é importante esclarecer que a inteligência artificial e a tecnologia, ela vem trazendo soluções para viabilizar e facilitar a vida de todo mundo, principalmente no setor bancário, quando a gente utiliza isso para viabilizar soluções. Por outro lado, o que os bancos têm feito? A gente tem trabalhado numa requalificação profissional das pessoas, porque conforme a tecnologia surge todo dia uma nova. As oportunidades surgem em diferentes momentos e cabe ao profissional buscar essas especificações, navegar nessa onda da tecnologia, e cabe aos bancos proporcionar esse tipo de benefício ao próprio funcionário, trazendo qualificações ou requalificações dentro da área de tecnologia. Então, quando a gente fala inteligência artificial vai tomar o trabalho de alguém, por trás das máquinas sempre tem um ser humano trabalhando. Então, isso é importante esclarecer. Mas, por outro lado, é muito importante se requalificar, acompanhar as tendências, acompanhar a tecnologia e buscar também conhecimento para poder estar inserido no processo dessa transformação digital. Então, os bancos, eles proporcionam não só treinamentos, cursos, workshops, integrações, e a Febraban é um ambiente neutro para isso. Por quê? A Febraban, através dos seus comitês executivos, através dos seus grupos de trabalho, proporciona um ambiente neutro para que os bancos possam ali, técnicos conversarem, debaterem uma tecnologia, estudarem algum ponto, realizarem as pesquisas. Por quê? Porque a troca também entre bancos é tão importante quanto a qualificação interna. O CyberLab é um bom exemplo disso, né, Carol? É isso que eu ia falar. E o CyberLab que você dirige vive fazendo cursos de reskilling e de formação, né, de cursos às vezes até abertos à sociedade, não só para bancário, né? Tem um ponto que eu acho que é importante, que esse problema, esse desafio, chama assim, né, de formação de profissionais de tecnologia é um problema global. Mas é um problema muito brasileiro também, mais que global. Então, quando a gente traz, por exemplo, a movimentos que acontecem no mundo, né, a China formando muitos profissionais de tecnologia, se fala em 11 milhões de profissionais de tecnologia ano, a Índia formando 600 mil profissionais de tecnologia ano, e nós formando 53 mil, segundo a ABRAP. Nossa, que diferença, então, nós temos um desafio gigante, com uma demanda muito maior do que a gente tem de oferta. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa formação. E os bancos, de certa forma, estão mudando essa grade de formação dos próprios funcionários, né? Quando a gente olha ao longo do tempo, o percentual de profissionais de tecnologia que no quadro dos bancos ele vai aumentando, gradativamente aumentando. Você trouxe alguns números aqui. Muito vai ter que ser feito por reskilling, porque a gente não tem a quantidade necessária no mercado de novos profissionais. Então, o reskilling ele vai ser fundamental. E onde é que entra a inteligência artificial nisso, né? Ela entra para apoiar e acelerar esse processo, né? Acho que do mesmo jeito que lá atrás a gente teve que aprender algumas ferramentas que são comuns hoje, que todo mundo usa, é inevitável que a gente use inteligência artificial no nosso dia a dia. Não há mais um profissional que vai ser possível ele exercer sua profissão, e aí não só no setor bancário, mas já que a gente está falando do setor bancário, principalmente aqui, sem o uso massivo de inteligência artificial como apoio, como algo para acelerar o processo, como algo para ajudar a nossa formação. É inevitável. Bom, vamos falar agora de computação quântica, né, que promete revolucionar o processamento de dados. Qual o papel da nuvem nesse processo de adoção de novas tecnologias ainda pouco populares, Molinari? Assim, eu acho que é importante entender que os bancos brasileiros são bem inovadores, historicamente inovadores. A gente tem uma vasta história aqui de pioneirismo mundial. Então, os bancos sempre aderiram a novas tecnologias muito rápido. A própria pesquisa agora fala sobre a adesão, por exemplo, da IA generativa. Uma tecnologia de 2 anos, ela já está sendo usada para a maioria dos bancos numa escala realmente incrível. Então, tem já essa cultura da adesão a novas tecnologias. Isso está cultural. Onde é que entra agora a questão da cloud? Onde é que isso acelera? Cloud, na verdade, como o Sérgio falou, ele é uma ferramenta que lhe ajuda muito essa adoção de novas tecnologias, assim, por algumas características, né? Então, assim, a cloud ela é fácil de você integrar com outros parceiros. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre, além do banco, né, serviço além do serviço core bancário,
A cloud entra muito forte porque ela tem uma facilidade de integração, ela tem uma facilidade de escala. Então, nós somos um país, a gente está crescendo muito a digitalização. O setor bancário brasileiro, mais de 90%, segundo a pesquisa ano passado, já faz as transações bancárias via digital. Como é que você dimensiona isso e escala na velocidade para prever quanto vai crescer o Pix ano que vem? Porque o Pix continua crescendo a saltos, né? O que é ótimo. Então, a cloud tem essa característica de você poder escalar isso muito facilmente. Você tem um acesso a soluções inovadoras, a ferramentas com mais rapidez. Você tem um ambiente que ele é mais integrado e você imagina, você tem múltiplos canais, você tem múltiplos parceiros, e como é que você transforma isso, dá segurança para tudo isso? A cloud ajuda também nesse aspecto, porque ela padroniza esse acesso. Então, ela é um conjunto de coisas, ela não é uma coisa só, ela é um conjunto de coisas que facilitam, primeiro, acesso à inovação, a confiabilidade, a integração, a escalabilidade e nos torna mais rápido esse acesso a novas tecnologias. Sérgio, e como está o nível de maturidade nesse processo de migração para a nuvem rumo à transformação digital? Mona, a gente acelerou muito nos últimos anos, né? O Brasil, como jurisdição e principalmente os bancos, aceleraram bastante esse processo nos últimos anos, mas acho que é um processo que ainda tem muita oportunidade para a gente evoluir e realmente conseguir utilizar a capacidade de cloud como uma ferramenta em todos os tipos de funções dentro da organização. Quando a gente olha, até a pesquisa traz um estudo bastante interessante sobre isso, quando a gente entra ali no capítulo, né, na seção de cloud, a gente traz um recorte olhando como que está essa maturidade, essa evolução da migração. O que já foi migrado, o que está para migrar, o que está sendo planejado para migrar. Acho que existe uma complexidade aqui do ponto de vista de dados, né, Molinari, e uma questão também de você repensar o teu core, né, você repensar suas aplicações e renovar muitas vezes as aplicações para você poder fazer essa migração para a cloud. Acho que é interessante no Brasil, quando a gente olha os cases, principalmente dos grandes bancos, acho que todo mundo está olhando de uma forma onde a migração para a cloud ela é um vetor de modernizar as suas aplicações. Isso demora um pouquinho mais para acontecer, porque a gente está olhando não na ótica só de migrar por migrar, mas de repensar a aplicação, remodelar a aplicação, modernizá-la para poder fazer essa migração, né? Carol e Molinari, nós podemos dizer que essa migração tem também a ver com a tendência de criação de serviços não financeiros, como os marketplaces pelos bancos? Como é que vocês avaliam? Quer começar, Carol? Posso começar. Existe uma tendência e não é... Eu creio que não seja uma tendência, até porque os bancos já fazem isso e fazem isso desde que implantamos nosso primeiro aplicativo mobile em meados dos anos 2000. Por quê? Hoje, se você abre um aplicativo bancário, você tem, além da possibilidade de transacionar, pagar uma conta, fazer uma transferência de dinheiro, você já, através do aplicativo, já consegue contratar um seguro, já consegue fazer um aviso viagem, contratar seu seguro viagem, tudo integrado dentro do aplicativo do banco. E acaba sendo aquela questão imperceptível para o cliente se ele está ou não contratando algo de um parceiro ou algo, porque está integrado. Então, no momento que eu faço o aviso viagem, eu já tenho embaixo a contratação de um seguro. Se eu quiser, eu posso ali ser direcionada para contratar e fechar um hotel de acordo com a viagem que eu escolhi. Tudo isso de uma maneira centralizada do ambiente do banco, trazendo toda a segurança, uma vez que eu estou logada dentro do aplicativo. Então, é importante colocar que existe a tendência, quando eu falei não é tendência, não, porque isso já acontece. A tendência pode ser oferecer cada vez mais produtos e serviços complementares ao serviço bancário. E o que acaba favorecendo isso também é a própria chegada do Open Finance. O Open Finance, ele possibilita não só o compartilhamento de dados pessoais e dados cadastrais mediante o consentimento do cliente entre instituições autorizadas pelo Banco Central, mas através do Open Finance eu posso pensar em produtos e serviços
que fujam daquela questão de transações bancárias que a gente está acostumado. Então, o que eu posso oferecer? Será uma gestão de financeira ao meu cliente? Algo educacional ali para saber como é que ele investe o dinheiro dele? Como que ele pode ali avaliar uma melhor opção de taxa, ou a melhor opção de um financiamento? Então, tudo isso pode ser oferecido dentro do aplicativo do banco. Para complementar, porque a Carol foi muito feliz em tudo que ela falou, assim, os bancos brasileiros já nasceram múltiplos, ele tem uma configuração diferente do resto do mundo. Normalmente, os bancos fora do Brasil, eles são só banco, eles não são seguradora, eles têm papéis diferentes. Os bancos brasileiros são múltiplos, já nasceu múltiplo, então ele já nasce com uma gama de serviços muito completa, que difere da tendência mundial. E ele é o mais perto no Brasil do que a gente está chama-se fora do super app. Você tem um app que tem tudo. Os bancos têm as melhores condições para ter isso. Por quê? Porque para você ter um super app, você tem que ter algumas condições. Primeiro, você tem que ter relevância no serviço que você faz. Se você não tiver relevância, hoje o cliente vai lá e apaga o aplicativo. Mas serviço bancário é super relevante. Então nós temos relevância. Mas o imposto de renda também tem relevância, né? Então o que difere o banco do imposto de renda? É a outra parte, que é a recorrência. O imposto de renda você acessa uma vez por ano, nunca mais entra lá, espero, né, que não precise mais. Então você não tem a recorrência, você não tem a oportunidade de ter contato com esse cliente múltiplas vezes. Os bancos, eles têm essa recorrência. Na pesquisa do ano passado, a gente mostrou que o usuário entrava mais de uma vez por mês, em média. Por dia, em média, no aplicativo. Você imagina, você tem pelo menos 2 oportunidades por dia para você interagir com esse cliente. Isso nenhuma outra indústria no Brasil tem. E a terceira característica é segurança, que esse é o core dos bancos, é o que o banco tem de mais forte. Então, se você tem relevância, recorrência e segurança, você tem essa oportunidade de ofertar para esse cliente, no melhor ambiente possível, essa parceria com os múltiplos fornecedores, com os parceiros. E aí é onde os bancos estão trabalhando cada vez mais forte. Eles já tinham bancos múltiplos com oferta de serviços financeiros, começaram a trabalhar com fintechs e complementar esse serviço, e hoje eles vão para todas as outras gamas de serviços. Então, quando você entra no aplicativo bancário hoje, você tem, na verdade, uma oferta de tudo. Perfeito. De tudo. Perfeito. Onde complementa todo o seu perfil de usuário com serviços financeiros e não financeiros, porque a gente tem todo o ambiente propício para isso. Acho que, só complementando a Carol e o Molinari, Mona, esse movimento do Beyond Banking, ele está bastante forte no Brasil, mas é também bastante forte no mundo inteiro, né? Eu acho que até alguns países estão avançando numa velocidade incrível até em relação a isso, né? Acho que tem 2 aspectos aqui que são interessantes para complementar o que o Moli e a Carol falaram, que acho que o primeiro também é a questão da jornada, né? Quando a gente olha o cliente, a gente sabe que a jornada, às vezes de uma compra de um veículo, ou de um financiamento imobiliário, ela começa na transação financeira, né, necessariamente. Você buscou o ativo, você comprou, fez a transação, depois começa a tua jornada de uso daquilo, né? Então, assim, acho que o complemento e olhar a jornada como um todo tem levado também essa exploração do Beyond Banking dentro da oferta bancária. Acho que faz todo sentido isso, né? E isso também gera um volume maior de dados para as instituições, para fazer com que ela conheça melhor o cliente. Né? Esse conhecer melhor o cliente faz com que você tenha um contexto melhor da vida e da necessidade dele. E aí melhorando também essa relação ao longo do tempo no ciclo de vida. Hoje eu posso contratar um financiamento de veículo, como disse o Biagini. Financiei meu veículo, eu posso fechar um seguro dentro do aplicativo. Eu posso acessar o Detran e pagar IPVA e tudo que for necessário através do banco. Eu posso me conectar através do aplicativo do banco ao Registrato do Banco Central, onde vai mostrar os créditos que eu tomei, etc., que eu tenho dentro do banco. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo, conectado com diferentes atores e oferecendo para o cliente essa possibilidade dele buscar muito além do que o próprio financiamento do veículo dentro de um lugar que ele conhece, que é seguro, e que ele saiba que ali ele possa interagir a qualquer momento e buscar outros serviços adicionais. Então isso é fantástico quando a gente fala
de história financeira e o Brasil proporciona isso muito bem aos clientes. Uhum. Bom, gente, voltando à questão de segurança cibernética, ela segue como uma das principais prioridades da indústria financeira. Segundo a pesquisa, praticamente 6 em cada 10 bancos já têm especialistas em cibersegurança nos conselhos de administração e 40% deles contam com a atuação conjunta dos times. Eu gostaria de saber como é que cada um de vocês avalia essa movimentação. Nós evoluímos? Sim, acho que eu vou deixar para a Carol começar a resposta com a nossa líder do CyberLab. Vamos lá. Importante esclarecer que segurança cibernética ela já não é mais uma área apartada do banco. A segurança cibernética ela já está dentro de todo o processo de criação. Eu vou criar um produto, pensar num produto, viabilizar isso, eu sempre tenho aquele meu cara de segurança dentro de uma squad, dentro daquela integração, para que o produto nasça já com esse viés de segurança. E hoje você não precisa só entender de segurança. Aí a necessidade dos especialistas de segurança também entenderem do negócio para poder realizar essa integração. Então, a gente coloca hoje a segurança, seja ela cibernética, seja ela da informação, a gente coloca ela dentro do negócio. Então, os bancos que têm previsto para investir, o que a própria pesquisa bancária relata todos os anos, que cerca de 10% desse investimento em tecnologia a gente traz para segurança. Então, segurança bancária, cibernética, segurança da informação, prevenção a fraudes, são investimentos que os bancos fazem. Vamos dar esse número? 4,7 bilhões em investimento em tecnologia é o que está previsto para esse ano para em segurança. Isso, específico para segurança. E a segurança não só em treinamentos, para eu buscar cada vez mais a formação desses profissionais, ela também em segurança trazendo os melhores aplicativos que a gente tem, software disponíveis para incorporar nos meus processos do banco. Então a segurança, o investimento em segurança, ele se faz necessário durante toda a cadeia da criação desses produtos e serviços e permeia a área de tecnologia. A gente costuma falar que hoje nenhum banco lança uma solução no mercado sem estar seguro que por trás a área de segurança trabalhou naquele produto, observou as questões complementares e realmente está segura que aquele produto, aquele serviço possa ser liberado aos seus clientes. Então isso para tudo, quando a gente fala de Pix, quando a gente fala de Open Finance, quando a gente fala de novos produtos e serviços, a área de segurança já comporta, já faz parte dessas criações. Eu acho que tem um aspecto interessante também que, como a Carol colocou, você ter a profissional de segurança participando da concepção do produto, né? Ali a gente chama de Cyber by Design, né? Então, em tudo, as principais funções da organização, você ter a pessoa de segurança participando ativamente, né? E ela, na verdade, é uma disciplina. É uma disciplina que também ela crossa a organização como um todo. E o que a gente observa de interessante principalmente nos últimos 2, 3 anos, é uma integração muito forte das funções de cyber e de fraude, né? Tipicamente isso dentro das organizações eu tinha lá um executivo liderando o cyber e um outro executivo aqui liderando fraude. Então essas funções elas estão cada vez mais integradas dentro da organização para garantir uma melhor resiliência, né? Isso para dentro da organização, ela se traduz em resiliência, para o mercado, para o cliente final, confiança. E nós, como clientes finais, a gente valoriza muito a confiança, que é o que os bancos dão para a gente, né? A segurança da placa, do sistema financeiro. Então, acho que isso é um atributo importante e isso vem muito dessa integração e dos investimentos fortes que a gente tem feito em cyber nos últimos anos. É importante falar também o seguinte, está cada vez mais complexo o nosso serviço, no sentido quando eu olho segurança, eu estou cada vez mais integrado a novos parceiros, cada vez com uma gama maior de canais. Se eu pensar lá, voltando, antes eu tinha só dentro da agência, depois eu fui para a TM, que eu tornei algo eletrônico, algo que eu só tinha um humano fazendo. Depois eu fui para a web e para a internet, onde eu estou usando em qualquer lugar. Depois eu fui para um canal de um terceiro, como WhatsApp e outros, e hoje eu estou em todos os lugares. Hoje você entra dentro de um outro site, você está usando o serviço bancário, ou você entra dentro do banco e usa o serviço do parceiro.
Então, a cyber, ela começa a estar espalhada no sentido dela, a preocupação dela, ela aumentou a fronteira dela, exatamente para dar essa confiança que nós estamos falando. E aí nós temos os mesmos desafios que a gente falou antes lá, por exemplo, formação de profissionais, esse é um desafio enorme. Se você tem dificuldade de formar profissionais em tecnologia, uma especialização em cibersegurança, ela é cada vez mais difícil. Então, esse é um outro ponto que eu acho que a pesquisa aponta, assim, necessidade de ter pessoas com essa capacidade de todos os times dentro da sua concepção. Isso é um investimento forte em reskilling, em formação. E tem uma outra ponta dessa cadeia, que eu acho que o Sérgio abordou bem, que para o cliente final, o que ele percebe é a fraude. Como que ele evita a fraude, né? E aí os bancos também têm um investimento muito forte nessa, vou chamar de informação para os clientes, que é como que ele cuida das credenciais dele, porque por mais investimentos que a gente faça, por tudo que a gente prevê, tem um usuário que ele também precisa ter os cuidados dele, com as suas credenciais, com as suas informações. E a Febraban e os bancos investem muito nessa formação, nessa informação, nessa clareza, né, de cuidados que você tem que ter, onde você coloca, como você guarda as suas senhas, como você guarda. Hoje tem muita biometria, tem muito mais tecnologia, tem muita IA, inteligência artificial envolvida nisso, mas sempre tem esse cuidado também com o cliente final para que não só ele se sinta seguro, mas que também ele saiba se proteger. Então, nós temos as campanhas educativas que ajuda, facilita e demonstra para o cliente quando aquilo pode ser um golpe, quando aquilo trata-se de uma fraude, até porque ele faz parte dessa cadeia quando a gente fala dos serviços financeiros. O cliente é um ator importante dentro do processo. E buscando aqui um complemento do que o Molinari falou, nós temos o próprio Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban, que investe anualmente em treinamentos, que é a capacitação técnica para todos os níveis, desde uma capacitação técnica mais básica até uma avançada em segurança cibernética. Inclusive, a gente treina gestores para entender uma possível crise, o que ele precisa fazer, como ele conversa com o board do banco, como é que ele busca investimentos para a área de segurança cibernética. Tudo isso já é oferecido pelo laboratório. Não basta só trazer a capacitação, como a gente também simula. Então, criamos ambientes mais próximos do real, do setor bancário, e a gente traz técnicos para que realizem essas simulações de defesa e ataque e aprendam na prática aquele curso que ele realizou. Então, é um espaço controlado para que ele possa ter essa oportunidade de fazer essas simulações, até para... Todo mundo tem que estar preparado, em algum momento isso pode acontecer, então eu tenho que saber reagir. A gente tem uma questão que é muito importante, que é um pilar que a gente trabalha no laboratório, que é a padronização, porque os bancos investem pesado em segurança. A gente traz softwares para que cada vez mais a gente consiga manter as nossas operações. A gente investe em infraestrutura, só que é importante que prestadores de serviços relevantes ao mercado financeiro tenham a mesma segurança ou até mais que os próprios bancos oferecem. Então, o pilar de padronização, a gente proporciona não só guias de boas práticas, a gente traz workshops para alcançar justamente esses fornecedores relevantes. Além do pilar de inovação, porque para a segurança a gente precisa olhar para a inovação, o que o mundo está fazendo em termos de segurança cibernética. Então, o pilar de inovação, ele olha muito para isso. E o pilar de inteligência, e através do pilar de inteligência, a gente proporciona um ambiente para que os bancos compartilhem informações de segurança, que é muito hoje que a Febraban já faz para prevenção a fraudes, que já existe um compartilhamento, uma integração muito firme entre os bancos. A gente está proporcionando, a partir desse pilar de inteligência, também esse compartilhamento, essa integração, esse ambiente para que os bancos possam trocar uma possível ameaça, um possível risco, para que a gente possa combinar, além da gente fornecer relatórios estratégicos e relatórios técnicos sobre a segurança cibernética. Então, o laboratório, ele continua um investimento muito importante para a Febraban, pela necessidade que os bancos têm, que a gente invista nessa questão e auxilie nesses treinamentos mais técnicos para todos os associados da Febraban. Aliás, vamos ter cursos logo abrindo agora em julho, né? Então, fiquem atentos.
A pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária chega à sua 34ª edição, apresentada em 2 volumes. Esse primeiro explora os investimentos e tendências em tecnologia, enquanto o segundo vai abordar as transações bancárias e o comportamento do consumidor. E ele será apresentado durante o Febraban Tech 2025, no dia 11 de junho. No dia seguinte, um painel vai trazer um debate sobre todos os números do estudo. E você poderá acompanhar todas as novidades pelos canais oficiais da Febraban. Eu agradeço aos nossos convidados hoje, Carolina Sansão, diretora de inovação em tecnologia bancária e segurança cibernética da Febraban. Obrigada, Carolina. Agradeço Rodrigo Molinari, diretor responsável pela pesquisa Febraban de tecnologia bancária. Obrigada, Rodrigo. Agradeço também ao Sérgio Biadini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Mona. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e agradeço a você que nos prestigia sempre em todos os episódios. Até o próximo.